Boa noite a todos. É um prazer a gente estar aqui numa nova live do Conselho, um tema extremamente importante, que é direitos e prerrogativas profissionais nessa época de pandemia. E para discutir esse tema, convidamos 3 pessoas que têm um know-how enorme sobre esse assunto. A nossa querida Renata Tereza Gonçalves Pereira, presidente do Sinfar de São Paulo, e na antiga gestão foi secretária do sindicato, na vida profissional exerce a atuação na área de estética. O nosso querido Gustavo Guerra. O Gustavo Guerra é especialista em farmacologia clínica, em MBA de farmácia estética, fez parte da antiga diretoria do Sinfar, no cargo de primeiro diretor tesoureiro, hoje atual conselheiro do CRF São Paulo e também membro do nosso comitê de prerrogativas. E o nosso querido Tadal, Roberto Tadal, nosso gerente do Departamento de Consultoria Jurídica do CRF São Paulo, pós-graduado em Direito Público, mestre em Direito Administrativo pela PUC São Paulo e membro fundador do Instituto de Direito Administrativo qualquer, Tadal, desculpa aqui. Sancionador Irazan. Sancionador das leis. É um prazer tê-los aqui para a gente discutir esse tema. Nós dividimos a nossa live em 3 momentos, são temas que estão atuais em discussão na profissão. Primeiro tema que nós gostaríamos de estar conversando com vocês é relacionado aos equipamentos de proteção individual. Os EPIs foi um grande problema, e é um grande problema mundial a sua falta. Isso também acabou afetando a nossa área da farmácia, e o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, em nome do seu presidente, não deixou em momento algum de discutir e atuar sobre essa temática. Para isso, eu gostaria de iniciar escutando vocês sobre esse assunto. Antes, as dúvidas podem ser colocadas no chat, estaremos aí retirando todas as dúvidas. Convido a todos para curtir o nosso canal do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, que está realizando várias lives por semana, e no final nós teremos um sorteio sobre alguns kits de proteção, com qual o Conselho recebeu de doação, e também kit álcool gel. Então, primeiro, agradeço a presença, de vocês estarem aí, disponibilizado o seu horário para conversar com nós, e os nossos farmacêuticos que estão nos assistindo. Gustavo? Vamos lá, boa noite a todos que estão nos assistindo. Cumprimento a doutora Daniele, nossa mediadora, diretora tesoureira, minha colega conselheira regional também. A doutora Renata, né, que fomos colegas na diretoria aí do ano passado, até o ano passado, no Sinfar, nossa presidente do Sindicato dos Farmacêuticos. Doutor Roberto Tadal, nosso gerente jurídico do CRF. Também queria agradecer, né, aproveitar a oportunidade, agradecer a diretoria do CRF São Paulo pela abertura desse espaço, que é um assunto muito importante, porque muitas das vezes nós farmacêuticos ficamos um pouco perdidos no dia a dia, na questão dos direitos, prerrogativas, até onde a gente vai, né? E essa situação que a gente nunca viveu da pandemia, né, do novo coronavírus. E a gente precisa lembrar que os equipamentos de proteção individual, né, eles estão amparados por uma norma do extinto Ministério do Trabalho, que hoje é a Secretaria Especial, né, do Trabalho, que está dentro do Ministério da Economia. E essa ANR, né, essa norma regulamentadora, a número 6, ela diz que a empresa que é obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente o EPI adequado ao risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento. Né? Nós farmacêuticos, no dia a dia, a gente já utiliza o EPI, né? A gente utiliza jaleco, que é o principal EPI que a gente usa, né? Que ele nos protege, mas também quando a gente vai fazer algumas atividades na farmácia, na drogaria, a gente utiliza luvas, às vezes, dependendo na coleta de materiais biológicos, a gente utiliza máscara, touca, às vezes algum avental descartável, né? E hoje, com a pandemia, a gente está sendo obrigado a utilizar as máscaras, que para mim hoje é a maior novidade que a gente tem, que é o tempo inteiro utilizar a máscara. E a gente teve, no início, a falta desses equipamentos, né, a dificuldade de comprar, tivemos também, a gente viu que os preços subiram absurdamente, e
diante disso, o Conselho Regional de Farmácia ele acabou trabalhando junto, né, com outras entidades, fazendo parcerias, inclusive até com o Sindicato dos Farmacêuticos, com o Sincofarma, né, o sindicato que representa todo o setor varejista, onde também saiu um documento falando sobre a obrigatoriedade do EPI, e o Conselho ele vem fazendo algumas ações relativas, onde a gente tem um formulário no nosso site, que quando a gente não consegue, enquanto profissional, que a empresa nos forneça, a gente preenche esse formulário, comunicando o Conselho, através da fiscalização, ele verifica essa falta de EPI e dá os encaminhamentos. Nós também, do Comitê de Prerrogativas, a gente sempre recebe alguma denúncia dos farmacêuticos, a gente acaba encaminhando, seja para o sindicato, seja para o nosso setor jurídico, seja para a fiscalização, para dar suporte aos farmacêuticos. Uma das ações também que o Conselho tem feito é criar no portal, foi criado desde o início, né, uma área específica sobre o novo coronavírus, onde concentra-se as informações e orientações, e os nossos grupos de trabalho, né, nossas comissões assessoras, o nosso grupo de trabalho de apoio à comunidade, tem criado documentos informativos sobre quais materiais utilizar, quais as condutas. Nós temos feito inúmeros, né, Dani, treinamentos disponíveis na nossa academia virtual, e a gente precisa entender e diferenciar, por exemplo, as máscaras, né? A gente tem uma grande polêmica que é a questão das máscaras de tecidos. Primeiro, nós somos profissionais de saúde, e como profissionais de saúde, dentro do nosso ambiente de trabalho, nós estamos expostos, né? Na drogaria, que é o primeiro local que as pessoas procuram quando tem algum sintoma, seja de resfriado, uma dor de cabeça, eles vão primeiro na drogaria comprar um analgésico, um antigripal, e a gente não sabe o que é que essa pessoa tem. Tanto que é recomendado, a gente tem a nota técnica 4 e a nota técnica 5 da Anvisa, que regulamenta como deve ser feito o tratamento em setores ambulatoriais, pré-hospitalares, hospitalares, né? Como que nós profissionais devemos ter esse manejo, né, clínico lá com os nossos pacientes. E, por exemplo, na drogaria, por mais que a gente coloque o distanciamento de 1 metro, 1,5 metro, que é o que a gente faz, controlamos a circulação de pessoas dentro do ambiente, nós estamos expostos. E utilizar uma máscara de tecido durante todo o horário, digamos, nós ficamos no mínimo 8 horas dentro do ambiente de trabalho. Então, são 8 horas exposto ali, sem saber se aquele paciente que a gente atendeu ali no balcão, ele está positivo ou negativo. Lembrando que muitas pessoas transmitem, né, o coronavírus sendo assintomático, ou seja, nem elas sabem. E quando a gente tem o número baixo de testes que nós estamos tendo hoje ainda, a gente não tem como dimensionar isso. Então, para nos proteger, o correto seria utilizar a máscara descartável. Até porque a cada 2, 4 horas no máximo, eu consigo trocar, né? E a orientação é trocar a máscara a cada vez que ela estiver úmida, suja, se ela rasgar. Muitas das vezes o elástico ou aquela tira que a gente amarra atrás, ela acaba rasgando, né? A gente acaba, durante o dia, até por costume, muitas vezes levar a mão à boca, coçar o olho. Então a gente deve também ter esse cuidado. Sempre que puder, lavar bem as mãos, né, higienizar as mãos, por isso também ter disponível álcool gel para higienização. E nós, enquanto farmacêuticos, nós somos líderes e formadores de opinião. Dentro do ambiente de trabalho, da liderança, nós devemos treinar a nossa equipe, né? Isso está até no nosso código de ética. Então, a gente tem que treinar a equipe, disseminar essa informação, o uso correto dos EPIs, quais EPIs utilizar, né? No ambiente hospitalar, se eu vou entrar num leito de isolamento, eu tenho uma série de equipamentos, né? E a gente sabe que o coronavírus ele é transmitido por gotículas. E por isso, no ambiente hospitalar, dependendo de como eu vou circular, se eu sou um farmacêutico clínico, eu tenho que ir até o beira-leito, eu vou me paramentar de acordo. Eu vou usar um avental descartável com uma gramatura específica, né? Eu vou usar a máscara N95, dependendo, eu vou usar o shield, né? Assim como também na coleta. Se eu vou fazer uma coleta com suave na nasorofaringe, eu tenho que utilizar os equipamentos de proteção individual específico, e isso, muitas vezes a gente vê nas redes sociais farmacêuticos reclamando, porque
Eu não tenho condição de comprar. Não é o farmacêutico que vai comprar, quem vai fornecer é o empregador. Acho que a Renata, como parte do sindicato, ela vai falar mais sobre isso e vai se aprofundar, e o Tadal também vai se aprofundar também na parte mais jurídica. Nós, farmacêuticos, temos que ter consciência e estarmos orientados até mesmo para saber, muitas das vezes, o dono da farmácia que a gente trabalha, da drogaria, não possui essa formação técnica. Nós somos o profissional técnico e nós devemos levar essa formação. Inclusive, nós, enquanto farmacêuticos, devemos criar manuais, criarmos rotinas dentro da farmácia, essa questão do distanciamento, manter cada cliente, né, cada paciente a 1,5 metro, dimensionamento de quantas pessoas pode estar na farmácia. Isso tudo deve partir do papel de liderança do farmacêutico. Acho que é isso. Bom, boa noite. Agradecer o espaço cedido aí pelo Conselho Regional de Farmácia. Daniele, agradecer aí toda a diretoria do Conselho esse espaço. Gustavo, meu colega já, né? Nos conhecemos, doutor Tadal, está aqui para nos amparar juridicamente. Bom, faz quase 3 meses que estamos aí nesse estado de calamidade pública, que foi decretada, né, de fato, que a gente estava numa situação de pandemia, e prontamente o sindicato já entrou em contato com o conselho, que já numa articulação muito eficaz junto ao sindicato patronal, que é o Sincofarma, já colocou no papel condições mínimas, condições de trabalho mínimas que o farmacêutico teria que ter para o enfrentamento dessa pandemia. Isso foi no dia 15 de março, veja, a gente não sabia o que estava acontecendo de fato, era tudo novo para todos, mas vamos lá, pensamos no que realmente era o básico, né? E o que parecia tão básico passou a não ser, porque ter luva, álcool gel e máscara pareceu que a gente estava exigindo algo estratosférico. Tivemos, sim, muita resistência, tanto que, após quase 3 meses, ainda recebemos denúncias, isso é fato. O sindicato ele vem trabalhando diariamente, recebendo dezenas e dezenas de e-mails diários de farmacêuticos denunciando, reclamando, algo que é tão básico, que é máscara, álcool gel e a luva. A questão, e aí aquilo, não tinha máscara na época, porque em março as máscaras sumiram, houve a permissão do distanciamento, até o distanciamento era uma dificuldade para as drogarias, principalmente as drogarias enfrentarem, né? E fomos aos poucos aí conscientizando esses empresários, as empresas, que eles precisavam sim tomar atitudes. Veja, o sindicato não se omitiu em nenhum momento, ele montou também um canal do Covid, justamente para tirar essas dúvidas que eram mais usuais. Ajuizamos uma ação junto ao Ministério do Trabalho, à Justiça do Trabalho, contra a Abrafarma, que aí detém as principais redes, porque algumas demoraram muito para tomar algumas iniciativas, e aí a gente efetivou, ajuizou essa ação para que o Ministério do Trabalho, para que a Justiça do Trabalho intermediasse isto, né, o que a gente, isso acabou sendo positivo, e ainda continuamos na questão de apresentar para esse farmacêutico respostas, né? Então, recebemos a denúncia, ou encaminhamos para a Delegacia de Proteção à Cidadania, ou para a Justiça do Trabalho, para o Ministério Público do Trabalho, para que esses nos ajudem, e eles têm nos ajudado muito nessa intermediação, para que as empresas realmente viabilizem estes procedimentos básicos. Só para exemplificar, nós, há quase 3 meses da pandemia, recebemos ainda a denúncia de uma empresa que ela deu 3 máscaras de pano
como uniforme, né? E pediu para o farmacêutico assinar como uniforme. Quer dizer, ele vai se virar com essas 3 máscaras de pano. E aí, também o farmacêutico tem que se posicionar. É isso. É o seu espaço de trabalho. Quem dita as condições de trabalho também é o profissional, né? Precisa ter esse enfrentamento. O sindicato, óbvio, está na retaguarda, está como apoio, como conselho também, mas a palavra final tem que ser do profissional. E aí é isso, a empresa tem que garantir, hoje não existem mais desculpas. Então, eu acho que nesse momento dessa busca pelos EPIs, das condições de trabalho, que elas ultrapassam os EPIs, né? São as condições de trabalho, eu acho que o sindicato ele tem que se posicionar muito bem. Estamos fazendo o que a gente consegue fazer, sim, né? Conselhos sempre de portas abertas, então, tudo que a gente precisou trabalhar em conjunto, conseguimos. Isso foi muito positivo também para São Paulo, para o estado de São Paulo, e caminhamos. Alertas, porque a condição ainda está aí, né, muito perigosa, as pessoas vão retornar às ruas, o que agrava ainda mais. Então, a gente tem que estar atento ao que vai acontecer aí nos próximos dias, principalmente aqui na cidade de São Paulo, né, onde está aí o maior número de casos e de óbitos também. Então, acho que a gente está atento a isso, a gente tem que policiar bem o que vai acontecer nesses dias. Tadal, você gostaria de completar? Sim. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Agradeço a diretoria e a superintendência pelo convite, né, por eu participar junto de vocês. Saúde a todos. E em relação aos meus complementos, primeiramente, é importante fazer uma distinção para colegas que estão assistindo em relação às atribuições do sindicato e do conselho, porque muitas vezes ocorre uma certa confusão em relação a isso. Então, o sindicato é o responsável pela tutela, né, dos direitos dos farmacêuticos sob a ótica do direito do trabalho. O conselho tem o objetivo de fiscalizar a ética da profissão, né, com o objetivo de proteger a sociedade. Então, é importante já fazer inicialmente essa distinção, porque apesar de estarmos sempre trabalhando juntos, nesse aspecto de equipamentos de proteção individual, particularmente neste período aqui, o sindicato uma atuação aí, inclusive, muito positiva, e aí eu cumprimento também o sindicato também, além da doutora Renata, o doutor Fábio, propôs uma ação coletiva lá para que os farmacêuticos das redes tivessem acesso aos equipamentos de proteção individual, né? Feita essa introdução, o que é importante destacar? A própria consolidação das leis do trabalho, a CLT, dispõe lá no artigo 166 que a responsabilidade pelo fornecimento dos equipamentos de proteção individual é do empregador. Portanto, este é um aspecto principal, que a partir dele foi editada a norma regulamentadora número 5, que atualmente quem a fiscaliza é a Secretaria do Trabalho, vinculada ao Ministério da Economia, né? E em relação ao farmacêutico, ele tem autonomia para exigir o fornecimento deste equipamento de proteção individual. E aqui eu cito, peço licença para o artigo 11 da Lei 13.021, onde o proprietário da farmácia não pode desautorizar ou desconsiderar as orientações técnicas emitidas pelo farmacêutico. E ela é técnica, por quê? Porque para o exercício da profissão adequadamente, tanto com segurança para com o paciente quanto ao próprio empregado farmacêutico, no caso, e a equipe dele, ele deve dar essa diretriz ao seu empregador, e o empregador deve respeitar e fornecer qualquer tipo de material, seja a máscara ou a luva, além dessas orientações de distanciamento, de organização do estabelecimento de saúde. Isso somente, Dani. Antes da gente passar para o segundo ponto, eu queria, em nome do Dr. Marcelo, nosso querido vice-presidente que está nos assistindo, agradecer a todos os conselheiros, delegados, os nossos coordenadores e vice-coordenadores de comissão
que estão participando e me mandando vários comentários aqui, que depois a gente vai esclarecer as dúvidas. Então, obrigado, Marcelo, obrigado, pessoal, por estarem aí junto, e eu tenho certeza que vai ser uma live maravilhosa com essas 3 pessoas que estão contribuindo muito. Já o primeiro tema foram fantástico. Não esquecendo, para curtir o nosso canal da live, do canal do YouTube do CRF São Paulo, nós vamos ter no final um sorteio, no qual vai ficar exposto depois as pessoas que ganharam. O sorteio é para todos os farmacêuticos, e as questões serão respondidas ao final, mas eu não poderia deixar de fazer alguns comentários aqui. A própria nossa delegada Maureen, ela deixou muito claro a questão do farmacêutico como conhecedor das normas, orientar suas equipes e o proprietário, gerente do estabelecimento quanto ao seu cumprimento. Eu acho que no primeiro momento vocês 3 trouxeram isso muito bem. Nós estamos juntos, estamos para apoiar, mas é o farmacêutico que precisa se impor. Ele que precisa demonstrar como conhecedor das normas e fazer com que aquilo seja realmente cumprido. Renata, como mulher, eu não poderia deixar de falar. O Franklin faz uma homenagem muito bonita a você. Que bom. Ele fala que você está fazendo um trabalho maravilhoso dentro do sindicato, e ele deixa o que eu sempre falo em aula, que o farmacêutico tem que acreditar no sindicato, que é um trabalhinho de formiguinha, mas que junto a gente vai vencer. Sim. Então, eu acho que quando essa diretoria, em nome do Dr. Marcos, ele ressalta muito isso, a importância do conselho trabalhar junto com o sindicato. A gente acaba somando forças e a gente conquista mais para o profissional. Então, também, em nome do Franklin, que deixa aqui sua homenagem, eu também faço a minha a você, uma mulher guerreira, batalhadora, que está fazendo erguer o sindicato. Foi aqui escrito. Que bom. E vamos ter coisas para ler aqui. Mas não, vamos partir para o segundo ponto, para tirar... depois para a gente trabalhar com as dúvidas, tão importante quanto o primeiro, o segundo, que foi falado muito em redes sociais e que é uma demanda muito da classe, que é a questão da insalubridade, né? Nós sabemos que a insalubridade é prevista na CLT, é normatizada pela Secretaria de Trabalho, NR 15, na qual ela determina que a insalubridade não está relacionada ao cargo, mas sim a um agente de exposição no qual o profissional está. E em relação à garantia da insalubridade, ela é feita via Justiça de Trabalho, como o Tadal sempre nos coloca, não é um assunto pacífico, esse pacífico vem dos nossos advogados, pelo contrário, né, Tadal, nada de pacífico quando se trata de insalubridade. E durante o período da pandemia, isso ficou muito mais exposto, essa necessidade de se discutir a insalubridade para os profissionais farmacêuticos. Temos decisões favoráveis, temos decisões contrárias, então eu gostaria de ouvi-los a respeito desse tema. Vamos lá, é um tema muito polêmico. Muito polêmico. Primeiro, agradecer aí os comentários, e eu acho que realmente é isso, é um trabalho de formiguinha que a gente vem tentando fazer, e eu realmente acredito que vamos chegar juntos, né? Juntos. Insalubridade. Como sindicato, eu digo que é uma reivindicação legítima. Dr. Fábio Angelini, nosso assessor, sabe que todos os dias eu falo com ele, Fábio, insalubridade. E ele, né, juridicamente falando, lógico que ele me elenca aí vários fatores que não colocam esse assunto com tanta facilidade assim. Então, lógico que a reivindicação ela é legítima, e ainda mais em tempos de pandemia, ainda mais quando temos vacinação dentro das drogarias, temos os testes para Covid dentro das drogarias. Mesmo sabendo que não são em todas, mas há algumas que já estão com este trabalho. Nos hospitais, os farmacêuticos trabalham nos hospitais agora de campanha, ou não, mas são hospitais que estão recebendo aí os pacientes com Covid. Então, a insalubridade sempre foi algo muito delicado de se discutir.
e que nós sempre pontuamos, e nas nossas negociações coletivas, isso sempre foi um ponto que nós questionamos. E lembre-se, uma negociação coletiva tem dois lados, né? A gente pleiteia e não necessariamente é atendido. E, neste caso, nunca fomos. Neste momento, com a demanda de solicitações dos farmacêuticos por conta da pandemia, nós fizemos até um abaixo-assinado, ainda está no nosso site, para que a gente buscasse o máximo de assinaturas para demonstrar isto, e como isto é um anseio do profissional farmacêutico. É uma questão delicada, por quê? Porque ela não pode ser tratada em bloco, né? Eu não posso ditar aqui que eu tenho insalubridade para todos os farmacêuticos de todas as áreas. Quando se fala em insalubridade, existem normas regulamentadoras. Traduzindo isso, eu tenho que perceber como é o ambiente de trabalho deste profissional e qual é a exposição deste profissional que caracteriza a insalubridade. Então, eu não posso dizer para o juiz, senhor juiz, eu quero insalubridade porque o farmacêutico está na linha de frente, mesmo que isso seja um merecimento. E eu acho que é. Mas há questões jurídicas aí, que a gente não pode simplesmente pular, né? Eu não posso fazer uma grande ação coletiva, que também é um pleito dos profissionais. Faça uma ação coletiva, sindicato, faça. As coisas também não são assim, né? Até porque o juiz vai ponderar todas essas questões do risco, da exposição, do local de trabalho, a necessidade de uma perícia. Dificilmente o juiz vai decidir sem ter essa análise. E uma ação coletiva diz o quê para o sindicato? Sindicato, quem você representa? E nessa hora, teremos que representar os associados, né? Então, por isso que dizer assim, eu não reconheço o sindicato, eu não acho o sindicato legal, né, falando boas palavras, é não reconhecer o seu representante legal para pleitear essas questões. Óbvio que nem sempre a gente vai vencer, mas eu acho também que tem que ser dito que, assim, quando você trata da insalubridade de forma individual, nós temos tido resultados muito positivos. Então, quando o farmacêutico ajuiza uma ação trabalhista, tendo o sindicato lá como seu representante, e a gente consegue apurar desde o início do trabalho dele, desde lá do primeiro dia de trabalho até o final, as questões elas têm sido ganhas, né? Na sua maioria. Então, isso para a gente é muito positivo. Talvez isso não seja uma vitrine para o sindicato, mas essas ações acontecem, né? Diariamente a gente recebe farmacêuticos que trabalharam isso em diversas áreas da farmácia e tiveram, sim, a exposição. Talvez isso fique mais crescente daqui a algum tempo. Esses farmacêuticos que viveram o tempo da pandemia e que logo podem pleitear essa insalubridade de forma individual. Isso irá ocorrer com certeza. E o sindicato está aí para ajudar, né? Para esse associado, o sindicato vai representar, sim. Então, é isso. Lógico, quando o farmacêutico vem e coloca nas redes sociais, e a insalubridade, isso nos incomoda muito, porque gostaríamos de tê-la. Lógico, vamos continuar lutando. Se depender de mim, se depender da diretoria do sindicato, e eu digo em nome de todos, a gente vai para cima nessa insalubridade. Vamos achar um meio, mas a gente vai continuar pleiteando isso sim. Tá bom? Acho que é isso. A Renata acho que foi excelente na explicação, né? E como a Dani também que falou no início, não é uma coisa fácil, é um assunto bem polêmico, que não tem uma pacificação ainda,
E como a Renata disse, é uma ação individual, né? Eu lembro dos anos anteriores, até na última gestão que eu estava na diretoria, é uma questão que a gente sempre trabalha nas negociações salariais, desde que quando eu era da comissão, que eu participava enquanto farmacêutico, das comissões de negociação salarial, que a gente sempre pleiteia isso nas convenções coletivas, porém o empregador, né, o sindicato representado pelo patronal, ele acaba não nos dando esse benefício, e a gente acaba todo ano tendo que voltar com a questão da insalubridade para as pautas de negociação. E é importante deixar claro para os farmacêuticos que a participação e o enfrentamento pelos farmacêuticos nessa questão é muito importante para que o sindicato consiga também ter mais voz, né? Quando a gente tem profissionais que acabam não ajudando nesse pleito, a gente acaba ficando enfraquecido nas negociações, né? E como a Renata falou, nem toda farmácia a gente consegue caracterizar, e isso é caracterizado num processo trabalhista através da perícia, né? Então, se a farmácia ela não tem uma sala de aplicação de medicamentos, já complica mais da gente dizer que aquele ambiente é insalubre. Até mesmo na questão hospitalar, que é uma área que eu também atuo, né, e atuei durante muitos anos também como farmacêutico hospitalar da logística e clínico, é difícil também, porque muitas vezes você está lá na área administrativa da farmácia, onde você não tem contato nenhum, nem com o insumo, né, você está dentro, apesar da gente considerar o hospital como um ambiente insalubre, né, porque ali tem muitos vírus, bactérias circulando, e você não consegue caracterizar isso numa perícia, né? Você vai conseguir caracterizar porque tem o tempo de exposição, que aquele profissional fica aos agentes infecciosos, né, biológicos principalmente. Tem N fatores que vai interferir nisso. Então, é importante o profissional ele ir atrás da orientação, ele se basear no que o sindicato está fazendo, ir atrás da orientação jurídica do sindicato. Quando ele achar que ele tem direito, né, entrar lá em contato com o jurídico, verificar, entrar com uma ação. Como foi dito, várias ações individuais têm tido êxito, né, mas para que a gente consiga harmonizar isso e consiga pacificar, onde garantimos que todos os farmacêuticos vão ter direito à insalubridade, o que é muito difícil, na minha visão seria ou através de uma lei específica, né, que garante que todo farmacêutico tem o direito de receber insalubridade independente do local de trabalho, o que isso é muito difícil, a gente sabe que não é uma coisa que vai acontecer para hoje. A gente vê aí que projetos de lei demoram 20, 30, 40 anos, e a gente ainda continua debatendo e até sair, e muitas vezes não vai sair, né, até porque depois que o projeto de lei é votado no Congresso, ele acaba passando pela sanção presidencial, que pode até vetar, né, essa lei aprovada. E na questão da justiça também, a gente depende das decisões judiciais. Então, o juiz, quando ele vai julgar, ele pega através do laudo do perito, que muitas das vezes também esse perito não considera como aquela atividade do farmacêutico insalubre, né? Então, até para os advogados, aí o Tadal vai poder falar melhor, eles poderem defender essa tese, precisa ter o respaldo desse laudo do perito. Então, eu acho que ainda é um caminho, é uma discussão que nós ainda vamos ter bastante, mas o farmacêutico ele tem que ir atrás, ele tem que ser o ator principal no seu dia a dia e também para poder brigar. Não adianta também ficar aceitando tudo calado. E como a gente falou anterior, né, nós farmacêuticos, nós temos a questão técnica, e o Tadal foi muito feliz quando ele citou o artigo 11 da 13.021, né, nós temos autonomia, e o empregador ele não pode ir contra uma documentação técnica. Então, nós, enquanto farmacêuticos, também temos que documentar as nossas atividades, porque documentando as nossas atividades, a gente consegue comprovar que, por exemplo, como farmacêutico hospitalar, eu estava lá numa UTI, eu estava dentro de um centro cirúrgico dispensando medicamento, eu estava lá dispensando material, né, de OPMI, N atividades. Então, a gente tem que documentar isso e ter isso documentado para depois
poder nos respaldar. É isso. Sadal? Bom, eu só vou complementar o aspecto do que a doutora Renata trouxe em relação à impossibilidade de propor uma ação coletiva. E por qual razão? Porque isso depende da análise individualizada de cada local, do trabalho do profissional, do tempo de exposição ao agente, que pode variar aí entre 20% a 40% do salário mínimo como adicional. E acho que o mais importante em relação a isso, e pelas discussões que existem na Justiça do Trabalho, é a atividade exercida pelo profissional, né? Então, por exemplo, eu acho que quanto mais a profissão avança, quanto mais o profissional tem uma iniciativa em relação a determinadas atividades, por exemplo, o consultório farmacêutico, a prescrição farmacêutica, essas atividades que levam o profissional mais próximo da população e fazem com que ele seja mais ativo nos cuidados em relação à saúde da população. Isso pode, lá no futuro, permitir que, eventualmente, a Secretaria do Trabalho regulamente de maneira geral e abstrata. Mas, infelizmente, hoje, como depende da atitude de cada profissional, essa questão vai continuar desta forma. A ação vai ter que ser discutida de forma... O eventual pedido terá que ser discutido individualmente em ações, né, que vão ser conduzidas aí à luz do caso concreto. Muito bons esclarecimentos, temos várias dúvidas sobre esse assunto, mas como a gente combinou, né, as dúvidas a gente vai deixar para o final. Mas eu não poderia deixar de falar uma frase aqui de uma professora, agradecê-la por trazer os alunos, ela está fazendo os alunos assistirem. Muito boa iniciativa, professora Tânia, meus agradecimentos. E ela fala da questão, eu reconheci na fala dela a minha frase: ouçam o que sempre digo a vocês sobre a postura do profissional. Então, todo o tempo, em relação à EPI, ou em relação à insalubridade, ou mesmo que nós vamos tratar agora, está muito atrelado à questão da postura do profissional. E eu juntaria aqui um outro tema que surgiu na fala de vocês três, que é o fortalecimento da entidade. O Franklin fez um comentário muito bom ali, que a gente só vai conseguir realmente lutar pela insalubridade quando a gente tiver um sindicato e todos participando do sindicato. Porque o que acontece? Muitos dos farmacêuticos não participam do conselho, não participam do sindicato e deixa a responsabilidade para poucos. E isso perde força. Então, eu acho que está no momento também da gente refletir, enquanto profissional, o que nos cabe como responsabilidade, e ao invés de só criticar ou colocar os pontos negativos, e participar, e fortalecer as duas entidades, tanto sindicato quanto conselho. Se tivermos entidades fortes, teremos uma profissão forte, tá? Então, eu acho que essa é uma grande mensagem aí. Teve vários questionamentos, e antes que a gente passe para o terceiro item, em relação ao número de farmacêuticos contaminados pelo Covid-19, com Covid-19. O Conselho já enviou um ofício para todos os locais, solicitando que fosse informado o número de profissionais contaminados. Tivemos um retorno, não um retorno significativo, então eu peço para quem está nos ouvindo que possa enviar os dados, que leve essa informação a todos, para que a gente possa ter dados concisos. Também a gente iniciou uma pesquisa que foi disponibilizada lá no nosso site, para conhecer as dificuldades e como o farmacêutico atuou durante essa época de pandemia. Tudo isso é com um único objetivo: criarmos documentos, criarmos forças para que junto podemos ir na justiça, né, Renata, e brigar pela insalubridade, porque sem informação correta, a gente não vai conseguir fazer com que a coisa evolua. Eu queria registrar a presença do nosso presidente, doutor Marcos Machado, está nos assistindo, junto com o Marcelo, muito bom tê-los aqui, e nós vamos passar para o nosso terceiro item, para depois responder as perguntas. Terceiro item é em relação à redução e suspensão de contratos, né? Com essa época da pandemia, nós tivemos
uma medida provisória 936, de 1º de abril de 2020, que tinha e tem como objetivo preservar o emprego e a redução. Para isso, ele prevê a redução ou suspensão do contrato de trabalho. O CRF, em reunião de diretoria, ele aceitou essa questão da redução ou suspensão, desde que o estabelecimento cumpra assistência farmacêutica. Então, não adianta reduzir a carga horária do farmacêutico, o estabelecimento continuar aberto. Se o estabelecimento quiser continuar aberto, terá que ter o farmacêutico. Então, para isso, eu gostaria de começar escutando o nosso querido Tadal sobre esse assunto em relação à medida provisória. Bem, a suspensão do contrato de trabalho, ela foi disciplinada em 2 medidas provisórias, na 927 e na 936. O objetivo, como a doutora Daniele já apontou, é conciliar tanto a manutenção do emprego, quanto também a atividade empresarial. Então, é uma medida conciliatória, né, mas que, ao mesmo tempo, em relação às atividades farmacêuticas, principalmente as farmácias e aos hospitais, as farmácias hospitalares, as farmácias públicas também, não tiveram nenhum prejuízo em relação à atividade, que ela continua de maneira linear, constante. Então, portanto, em tese, já não haveria que se falar em uma eventual suspensão do contrato de trabalho nesse tipo de atividade farmacêutica. Mas, sim, né? O primeiro ponto aqui é a suspensão do contrato de trabalho pelas medidas provisórias, ela tem um tempo. Qual é este tempo? É o tempo que durar, o tempo que durar a pandemia, a declaração de pandemia, né, a decretação de pandemia. Então, ela deixa bem claro aqui, desde o decreto legislativo de 6 de março de 2020, essa suspensão ou a redução da carga horária e o salário podem ocorrer a partir de 6 de março de 2020 até o fim, né, dessa declaração de emergência de saúde pública. O que pode acontecer? Na medida provisória 927, ele fala aqui que, dispõe o artigo 18, que o contrato pode ser suspenso pelo prazo de até 4 meses para a participação do empregado em curso ou programa de qualificação profissional não presencial oferecido pelo empregador, com duração equivalente à suspensão contratual. Então, durante a suspensão contratual, o profissional será encaminhado para uma qualificação, né, uma requalificação. Isso deve ser registrado na carteira de trabalho física ou eletrônica, porque hoje, desde o ano passado, já o atual governo, ele criou a carteira de trabalho eletrônica. Ainda há alguns problemas que, pelo menos, o Conselho enfrenta em relação à assunção de responsabilidade técnica pela carteira eletrônica, mas a gente está conciliando isso em conjunto com o sindicato. Um outro aspecto importante em relação a essa hipótese de suspensão do contrato de trabalho é que o empregador pode conceder ao empregado uma ajuda compensatória mensal, que ela não terá natureza salarial. E aí, na medida provisória 936, ela complementa com que nesse período, em tese de suspensão do contrato de trabalho, além dessa ajuda sem caráter salarial que seria feita pelo empregador, a União pagaria um valor, né, o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, pagaria um valor ao empregado nessa hipótese de suspensão de redução da carga horária. Então, este é um aspecto importante, mas o empregador deve informar, né, o Ministério da Economia para que, dessa forma, a União pague este valor complementar ao empregado. E deixa eu só pegar aqui, porque são muitos aspectos em relação a isso, né? Esse acordo, ele pode ocorrer tanto via sindicato quanto individualmente. Então, ele pode ser coletiva ou individualmente. A redução da jornada de trabalho e de salário, ela pode ocorrer apenas em 3 percentuais. Ou em 25%, ou 50%, ou 70%.
Então, caso algum colega aqui tenha sofrido uma redução fora deste percentual, é necessário, então, comunicar ao sindicato ou buscar um advogado para que essa suspensão, esse tipo de acordo, seja revisto e adequado aos parâmetros contidos na medida provisória 936. Basicamente é isso, doutora Daniele, mas claro que após essa exposição eu fico à disposição para que a gente possa esclarecer eventualmente algum ponto em específico das medidas provisórias. Renata, você pode completar? Sim. Com relação às questões aí de medidas de proteção ao salário e ao emprego, também é uma grande demanda que o sindicato vem tendo, né? Logo que foi instituída essa medida provisória, principalmente a 936. Por quê? Porque o salário do profissional farmacêutico ele está justamente na faixa etária que essa medida provisória coloca, que a negociação ela tem que ser feita juntamente com o sindicato, né? Para as negociações que a redução for maior que 25%. Nós discutimos isso em reunião de diretoria e decidimos que iríamos para o enfrentamento, tentando o quê? Diminuir o dano deste profissional. Porque, como o doutor Tadal disse, quer dizer, a maioria dos empregadores são estabelecimentos tidos como essenciais que não tiveram prejuízo de encerramento das suas atividades, fechamento das suas atividades. Na sua maioria, estiveram abertos todo esse tempo. Tratamos as exceções, sim, como algumas empresas que não são até privativas do profissional e que não trabalham de porta aberta e talvez tivessem aí uma perda, mas nessa maioria que está englobado justamente profissional que tem esse valor salarial acima de 3.133, nós tivemos que tratar caso a caso. Imagina que foram centenas e centenas de profissionais, de empresas que entraram em contato conosco. E sempre com o intuito de diminuir este dano profissional, então a gente tentou e tenta até hoje negociar com a empresa. Tivemos aí, nesse espaço de tempo, 2 ganhos importantes, quando você fala principalmente de suspensão de trabalho. Veja, o sindicato, óbvio, ele não é a favor dessa medida provisória, mas ela está instituída, e aí a gente tem que tentar trabalhar da melhor maneira possível. E nós tivemos, assim, na questão de suspensão, 2 casos importantes de empresas que tinham grande número de profissionais, principalmente no grupo de risco, e aí a gente entende que essa questão da suspensão de trabalho, ela se vale para estes profissionais que estão no grupo de risco, que já tiraram férias, e aí a empresa realmente não consegue mais lidar com essa situação, decide pela suspensão de trabalho. Então, diminuindo o dano, nós conseguimos acordos que mantiveram aí, ou estendemos a questão da estabilidade desse profissional no retorno do trabalho, porque haveria um risco, ele era do grupo de risco, ou tinha idade acima de 60 anos, então nós conseguimos dilatar essa estabilidade, conseguimos também complementar essa ajuda compensatória, que hoje a medida provisória fala de 30%, nós conseguimos um ganho a mais. Numa das empresas, nós conseguimos até que a empresa fizesse o equilíbrio com o salário atual do profissional, então tem ajuda do governo, né, que é o auxílio, que é tipo um auxílio, né, que ele tem que entrar via Ministério da Economia, fazer jus alguns quesitos do Ministério da Economia, e a empresa complementa atingindo o valor líquido que o profissional recebe. Então, neste momento que a gente vive tempos muito difíceis, realmente é uma vitória para o sindicato. Conseguir acordar com uma grande rede que tinha no rol de profissionais para serem suspensos em grupo de risco,
mais ou menos aí quase 100 profissionais, né? E estendemos também a estabilidade desse profissional no retorno dessa suspensão. Então, assim, o sindicato ele tem atuado muito firme para diminuir o dano do trabalhador farmacêutico diante desta medida provisória. Acho que, e sempre levando em consideração, principalmente a questão aí da 13.021, que fala do horário de funcionamento. Então, é um dos requisitos lá que a gente avalia, quer dizer, como é que a empresa quer reduzir 25, 50, 70, e é uma drogaria e a empresa vai continuar funcionando. E, às vezes, as empresas querem isso, né? E aí vai a conversa mesmo, dizendo, olha, não pode. E o farmacêutico também. Aí a gente volta para a questão do posicionamento. Não é só acatar, olha, a empresa vai reduzir o meu salário. Sim, mas vamos tentar conversar. Os profissionais ainda têm muito medo de colocar o sindicato nessa conversa, sabe, Daniele? E aí eu acho que este papel do sindicato é a conversa mesmo, é o diálogo. Então, nós estamos abertos ao diálogo. E aí cada um colocar o seu posicionamento e a gente tentar chegar no meio termo. E a gente tem conseguido isso. Se a gente não consegue, por vias tranquilas, a gente vai ao Ministério Público do Trabalho. Tivemos um caso que nós fomos, porque a empresa, como a gente tentou negociar, ela disse, não, então eu vou demitir. Neste momento, quer dizer, foi uma ameaça, nós entramos ao Ministério Público do Trabalho, que está muito atuante, rapidamente agendou uma audiência e a gente conseguiu reverter isso, né? E a própria juíza foi muito clara, olha, não podem lidar dessa maneira. Inclusive, a gente conseguiu também a estabilidade e tudo mais. Então, é isso. Eu acho que a gente tem que ir para o enfrentamento através do diálogo. E o sindicato, ele está muito atuante nessa questão. É muito trabalho, mas a gente está conseguindo. Como a Dani falou no início, né, e também foi falado pelos outros, a farmácia ela é um estabelecimento essencial, né? Então, ela não teve um dano grande diante da suspensão das atividades econômicas, do isolamento social, né, da quarentena imposta, tanto pelo decreto municipal aqui em São Paulo, quanto o decreto estadual do governo. E nós temos que lembrar, né, da 13.021, né, o artigo 6º, inciso 1º, que diz que durante todo o horário de funcionamento, o estabelecimento farmacêutico tem que contar com assistência farmacêutica, ou seja, tem que ter um profissional farmacêutico durante todo o horário de funcionamento. E nós não podemos permitir, enquanto conselho, que o estabelecimento farmacêutico esteja aberto sem a presença do farmacêutico. Afinal, o conselho existe na sua essência para proteger a sociedade, né? E a gente tem que garantir que esse estabelecimento tenha assistência farmacêutica. Se o estabelecimento, nas condições, igual a Renata apresentou, tem ali o profissional do grupo de risco, que precisa, por garantia da proteção individual do profissional, da saúde dele, ter o seu contrato suspenso, sua carga horária reduzida, a empresa tem que colocar outro farmacêutico. E nisso a gente não pode retroceder. Nós, farmacêuticos, entendemos que somos profissionais de saúde e somos essenciais. E a assistência farmacêutica não pode ser prejudicada, nem a sociedade. É isso. Isso aí, novamente, fica a resposta, né? As duas entidades trabalhando juntas, a gente fica mais forte, né? Uma resguardando a assistência farmacêutica e outra resguardando os direitos do farmacêutico. Então, eu acho que, diante disso, né, e até atrelando, vamos voltar para a questão dos EPIs, que tem vários questionamentos, e todos têm vários amigos aqui perguntando. Eu gostaria, primeiro, agradecer a presença da nossa secretária também, a doutora Luciana, se faz presente aqui nos assistindo, mas vários farmacêuticos estão perguntando quais são as leis da obrigatoriedade do EPI. E não só as leis, a questão do EPI de máscara de pano que os farmacêuticos estão usando. Então, nós já fizemos vários documentos, nós também liberamos lá dentro do conselho, mas eu queria que vocês esclarecessem que a máscara de pano não é para o profissional da área da saúde. Então, qual é o tipo de máscara que o profissional tem que exigir
para utilizar. A máscara de pano, ela está sendo usada pela comunidade como um método para diminuir o risco, que a gente nem sabe o quanto isso diminui, mas é uma medida de tentativa de controle, vamos colocar aí, de tentativa de diminuição de risco. Mas dentro da farmácia, estabelecimento de saúde, existem normas, e essas normas precisam seguir. Então, eu gostaria que vocês falassem da lei da obrigatoriedade e o tipo de máscara que deve ser usada. Nesta mesma linha, teve um questionamento em relação à inserção do teste rápido. Se com a inserção no teste rápido há necessidade de mudança na legislação trabalhista. Eu acho que a gente poderia também falar da questão do IPI nos testes rápidos. Então, fiquem à vontade. Quem começa? Doutora Renata, como as damas, se quiser, fique à vontade, eu aguardo. Pode começar, Gustavo. Eu? Então, vamos lá. A questão do EPI, da questão da máscara, primeiro, máscara para profissional de saúde é máscara descartável, né? As notas técnicas da Anvisa, se eu não me engano, a 4 e a nota técnica 5, que foram lançadas em março, né, desse ano, de 2020, são as notas técnicas que nós, profissionais de saúde, devemos seguir, ou seja, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E lá diz, né, sobre a questão das máscaras descartáveis. Máscara de profissional de saúde é descartável. Na questão dos outros EPIs, no caso do teste rápido, né, nós vamos ter contato ali com agentes biológicos. O teste rápido ele é feito através da coleta de uma gota de sangue, né, que a gente coleta, fura o dedo, geralmente, coleta essa gota de sangue, que é por esqueci, capilar, né, o método capilar, e eu vou fazer o teste. Então, ali eu devo usar a luva descartável, a máscara, se possível um avental descartável também, que eu vou trocar a cada paciente, e aí, seguindo as notas técnicas da Anvisa, tem ali os equipamentos necessários. Renata? Na verdade, não é que mude as leis trabalhistas por conta dos testes de Covid e principalmente também da vacinação. Na verdade, a exposição muda, né? A exposição ao risco muda. Então, é isso que o Gustavo falou, quer dizer, a paramentação para você fazer um teste, ela tem que ser maior, a segurança tem que ser maior, porque o risco está ali, é iminente. Você pode estar fazendo o teste numa pessoa que esteja contaminada. Então, o risco aumenta. Isso também vai ser elencado em qualquer pedido de insalubridade, em qualquer ajuizamento de insalubridade. Então, eu fazia o teste, olha, eu fiz durante tanto tempo, continuo fazendo, isso tem que ser protocolado, isso tem que ser um manual de procedimentos. Veja, é algo novo que chegou na empresa que você trabalha, e aí você simplesmente começa a fazer e não toma nenhuma medida, até burocrática, né? Você tem que, sim, relatar isso, fazer um manual de como vai ser, como você vai receber essa pessoa que veio fazer o teste, a questão do vestuário, de proteção para os outros colegas também que estão na empresa, isso tudo precisa ser documentado. Não é só, eu fazia. Não, documente. Se a insalubridade não vir agora, a gente consegue pleitear, isso pode virar um processo trabalhista? Pode. Pode virar um pleito? Pode. Mas documente, né? Isso é importante. As leis não vão mudar, mas você agora está exposto, talvez, a um risco maior se a sua farmácia faz, que é o que a gente falou. Nem todas fazem. Então, eu não posso colocar tudo no mesmo pacote, né? Não posso generalizar. Os testes de Covid. Não. Hoje, algumas farmácias fazem. Vacinação, algumas fazem. Então, não que a lei vai mudar, mas, com certeza, isso documentado pesa muito mais.
Só para trazer aqui, nós tivemos uma contribuição da Cidinha, né, nossa querida amiga Aparecida de Fátima, que na NR6 diz que EPI tem que ter o certificado de aprovação, e máscara de pano não tem certificado de aprovação nenhum. Então, máscara de pano não é EPI para farmácias, drogarias, estabelecimento, qualquer estabelecimento da área da saúde. Tadal, se você puder só completar a lei de obrigatoriedade do EPI que o empregador deve ceder, né? Isso não é obrigatoriedade do farmacêutico estar comprando isso. Sim, essa é a responsabilidade do empregador, artigo 166 da CLT, além da norma regulamentadora já mencionada, número 5. Número 6. B6, perdão. Mas na linha do que a doutora Renata disse também, e o doutor Gustavo, a importância de documentar as novas atividades, né? Não somente sobre a ótica trabalhista, e aí eu puxo aqui para o lado do conselho, mas também sobre a responsabilidade ética e civil. Por quê? Quando a gente deixa tudo documentado, tanto em relação às atribuições do farmacêutico quanto da sua equipe, e um eventual questionamento por parte do paciente em relação ao estabelecimento ou à atribuição do profissional em si, ele vai ficar resguardado, né? Tanto em relação ao eventual equívoco por parte do, vamos dizer assim, do colega da equipe. Então, quando a gente deixa isso tudo mais claro, a gente se resguarda. Não somente o profissional, mas o estabelecimento e os demais colegas da equipe. Também pode ser utilizado, né, em favor do farmacêutico numa eventual discussão trabalhista. Então, são aspectos importantes que fazem cada documentação em relação a uma atividade nova vai resguardá-lo e vai também permitir que, eventualmente, seja discutido no futuro um adicional de insalubridade. Mas o importante disso eu entendo que é essa parte de deixar claro a atribuição de cada um, né, e como ele pode melhor gerenciar o estabelecimento em auxílio do empregador. Perfeito, Tadal. A Maureen deixa muito claro que esses POPs deveriam, os EPIs têm que estar descritos nos POPs, né? Então, devem ser registrados e devem ter POP. Então, é importante que todo procedimento operacional padrão descreva quais são os EPIs necessários e o tipo de EPI que deve ser utilizado. Sim. E teve um questionamento da nossa colega Ilana, que fala da questão de cobrança. Ela faz cobrança diária das normas de segurança e se a empresa não quiser acatar, posso receber punição? Eu acho que o momento não é nem de punição, é de risco que nós estamos colocando o farmacêutico e toda a sua equipe. Então, ao invés de a gente pensar na questão da punição, nós nos colocamos como canais, acho que a Renata pode falar do canal do sindicato, mas dentro do conselho nós temos o canal nosso da ouvidoria, o doutor Marcos, junto com a diretoria, destinou um canal para a Covid-19, para atender os farmacêuticos, então nós estamos à disposição, enviem, que a gente está muito atento a isso, acho que a Renata também poderia completar em relação, o Tadal, em relação ao canal de denúncia do sindicato. A gente tem recebido, e assim, o farmacêutico que se sentir pressionado, né, não conseguindo colocar a sua posição técnica, assim, entre em contato conosco, a gente tem lá o e-mail, info@sinfar.org.br, diariamente a gente coleta esses e-mails, e a gente tem atuado junto ao Ministério Público do Trabalho, né, quando chega essas condições, e o diálogo também não é mais possível, a gente notifica a empresa, se a empresa não atende a nossa notificação, vamos ao Ministério Público do Trabalho. Mas é importante que essas denúncias ocorram, né, que o farmacêutico tem que tentar a imposição técnica. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Ele tem que se posicionar tecnicamente. Houve a recusa explícita da empresa, então ele tem que buscar realmente. Aí a gente está aqui como suporte. Aproveitando, Renato, já vou abrir para o Tadal, mas nessa mesma linha tem um amigo nosso que coloca, o doutor Hugo, que muitas drogarias dobraram os seus atendimentos e estão retirando os nossos direitos. Os canais também devem ser utilizados para esse tipo de denúncia. Isso, estamos recebendo.
Eu só estava procurando a medida provisória 927, mas eu já nem preciso mencionar o artigo. Mas é que a medida provisória 927, ela tinha afastado a responsabilidade do empregador numa eventual contaminação por Covid. E o que aconteceu em relação a isso? O Supremo Tribunal Federal, há 2 ou 3 semanas, se eu não me engano, ele declarou esse artigo inconstitucional, por entender que esta responsabilidade do empregador independe da medida provisória. Essa responsabilidade está prevista no Código Civil objetiva, e que, portanto, não se pode afastar a responsabilidade por uma eventual contaminação tanto do farmacêutico quanto da sua equipe. Então, eu acredito que a forma de argumentação, de abordagem com o empregador seja talvez essa, de mostrar que se ele também não fornece o EPI, é ruim para a empresa, que fica sujeita a questionamentos judiciais, né, em relação à responsabilidade. Deixa eu só, eu já vou abrir para você. Nessa mesma linha, perguntaram para a gente, Gustavo, é uma demanda nossa, se o CRF propõe algo em relação aos EPIs para farmacêutica em drogaria pós-pandemia. Eu sempre comento, né, que a gente teve um mundo antes, durante e pós. Então, a gente vai ter que fazer um estudo em conjunto, Renata, sim, Gustavo, para depois, pós-pandemia, que será um mundo completamente diferente, o que nós vamos exigir de EPI. Então, que fique aí a demanda para a gente trabalho posterior. E já aproveitando, eu abro a palavra para você, Gustavo, que a gente já está no horário aqui, já fui cobrada. Sim. Mesmo não tendo sala de aplicação, estamos expostos, teríamos insalubridade? Entendeu? Sim. Mesmo não tendo a sala de aplicação. Só para reforçar as falas anteriores, em relação à cobrança técnica, essa cobrança tem que ser documentada, né? Seja por e-mail, seja algum protocolo, né? Algum documento protocolado, seja para o gerente da drogaria, no caso das redes, que a gente não tem um contato direto com o empregador, mas essa orientação técnica, ela sempre é feita por via documentada. Em relação à pós-pandemia, uma coisa eu tenho certeza, as máscaras vieram para ficar, né? Apresentou sintoma respiratório pós-pandemia, mesmo que tenha vacina para o Covid, mesmo que tenha um medicamento de tratamento, vai ser inserido na nossa cultura, né? A cultura asiática já tem isso inserido, né? O uso da luva, o uso das máscaras. Então, apresentou sintoma respiratório, seja uma gripe, um H1N1, qualquer coisa, a máscara ela vai vir e nós vamos ter que continuar utilizando as máscaras. A gente pode, sim, dentro do conselho, dos diversos grupos de trabalho que nós temos, né, levantar essa discussão, e eu acredito que vai vir essas discussões nas nossas diversas comissões, no nosso comitê também, Direitos e Prerrogativas, juntamente com o sindicato. Eu acredito que depois dessa pandemia nós vamos ter esse documento. E ficou faltando alguma coisa? A questão do risco, né, que foi questionado. Realmente, a gente tem o risco de exposição, mas como já foi falado anteriormente também, tem a questão do tempo de exposição e da exposição. Então, num caso judicial onde a gente tem um perito que vai lá no ambiente de trabalho, ele avalia isso, né, o quanto eu estou exposto ao risco, quanto tempo eu estou exposto, né, e que tipo de agente eu estou exposto. Então, assim, não dá para a gente falar da insalubridade, como já foi afirmado anteriormente, de forma geral e ampla, né? A gente vai ter que tratar casos individuais. E aproveitando também, a Dani falou da ouvidoria, né? Nós temos o canal da ouvidoria, onde os farmacêuticos dentro do conselho pode estar encaminhando, pode encaminhar para a gente no comitê de prerrogativas, que a gente avalia. E dependendo do caso, tem a questão da nossa fiscalização do conselho, né? E tem a questão também que a gente encaminha, seja para o sindicato, a gente dá os encaminhamentos necessários, trabalhando sempre em conjunto com os sindicatos farmacêuticos. Perfeito, Gu. Então, partindo para o finalzinho nosso, gostaria de ler só 2 mensagens que eu acho que faz a gente refletir um pouco e ver o quanto a gente evoluiu. Da nossa querida Débora, é o momento de mostrarmos que somos profissionais da saúde e de nos posicionarmos tecnicamente no dia a dia da farmácia, prestando a verdadeira atenção farmacêutica aos clientes.
Eu acho que essa é a grande mensagem que deixa aí a nossa colega. E o outro amigo também, fantástica mensagem, temos a oportunidade de dizer, somos os profissionais do serviço essencial, portanto, somos essenciais e devemos ser tratados assim. Meu respeito a todos que participaram, a todos os delegados, os nossos diretores, Dr. Marcos, Dr. Marcelo, doutora Luciana, que esteve aí. Obrigada pela oportunidade, a vocês por estarem junto com a gente nesse momento, aos conselheiros, delegados, coordenadores de comissão. E, para encerrar, nós temos um sorteio, um sorteio que é para todos os farmacêuticos inscritos. Então, o CRF recebeu 600 protetores faciais, 19.400 frascos de álcool gel, 60 ml cada, de empresas como a Biolab, a Neoquímica e a Farmaconde, que doaram esse material. Gostaríamos de ter material suficiente para todos os profissionais, mas isso não é possível. Então, sempre no princípio da transparência, a diretoria do CRF São Paulo decidiu sortear e fazer esse sorteio via live, que fica muito mais claro e demonstra a transparência do nosso querido órgão, Conselho Regional de Farmácia. Então, para hoje, nós vamos estar sorteando 90 kits protetor facial e álcool gel e 570 kits de álcool gel, tá? Vai ser gerado o link, eu vou pedir para o Alexandre colocar o link agora na nossa página, vai ser sorteado os números. Logo após o sorteio, o CRF entrar em contato com os contemplados para definição quanto à forma e o local de entrega, sendo que caberá ao sorteador assinar um termo de retirada do kit. Então, a todos que estiveram presentes, meu agradecimento. Espero que na próxima quarta-feira, dia 4, temos uma live no nosso canal, uma live que é internacional, com o Dr. Carlos Maurício Barbosa, ex-presidente da Ordem, e vamos discutir Covid em Portugal e na Europa e o trabalho do farmacêutico. Então, logo estaremos juntos novamente. Curta o nosso canal do YouTube do CRF. Renata, muito obrigada, parabéns pelo seu excelente trabalho. Gustavo, meu colega, meu amigo, é muito bom tê-lo junto. E Tadal, sem a sua assessoria, nunca a gente conseguiria fazer o que a gente consegue. Obrigada a todos, uma boa noite e vamos rodar o sorteio. Está sorteando? Sou eu que clico? Acho que não. Se vocês quiserem, enquanto estiver sorteando, eu gostaria que vocês deixassem a palavra de agradecimento de vocês, Gustavo, Rei, Tadal. O Tadal quer começar? Bom, eu agradeço tanto pela discussão, pelo debate, para mim foi muito enriquecedor, é muito importante isso. Agradeço também a participação dos colegas aí. Parabenizo quem foi sorteado aqui, que faça bom uso deste Face Shield em prol da população. E é isso. Desejo uma boa noite a todos. Gustavo? Eu queria agradecer mais uma vez a diretoria por esse espaço. Agradecer a doutora Renata, a doutor Tadal, né, grandes parceiros aí, há muitos anos a gente está junto nessa batalha da profissão farmacêutica. Eu não poderia deixar aqui de mencionar, né, os colegas do grupo técnico de prerrogativas profissionais, doutora Maria Fernanda, nossa coordenadora, Rogério Silveira, o doutor Fábio e a doutora Simone, junto com o DATEP, que nos fornece todo o apoio, né, muito gratificante poder trabalhar em torno dos nossos direitos, prerrogativas e ajudar a profissão farmacêutica. E obrigado aos colegas também que assistiram aí, nossos colegas conselheiros, delegados regionais, membros de comissão. É isso. Rei, nossa convidada. Muito obrigada pelo convite. Foi muito bom, melhor do que eu imaginava. Agradecer aí ao Marcos Machado pela parceria mesmo, a gente acho que tem
vamos ter a chance ainda, né, Marcos? Ainda não conseguimos sentar, mas vamos ter depois dessa pandemia. Agradecer à diretoria do sindicato que me apoia e que a gente consegue para esse enfrentamento juntos. Acho que os dois últimos pontos que os colegas colocaram aqui, as duas definições, eu acho que fecha o que a gente discutiu. Somos profissionais da saúde, vamos nos colocar como, e as coisas, elas chegam de melhor maneira, com certeza. Tá bom? Obrigada. Obrigada a todos vocês, uma boa noite. Obrigada. Obrigado e boa noite. Boa noite. Boa noite.